Vamos que vamos, hein? Começamos mais uma discussão linda. Moçada tá chegando aí, sejam bem-vindos. Olha, eu vou falar um negócio com vocês, hein? Quando eu percebi as palavras do Clóvis de Barros sobre a felicidade, ele cita. é, ele cita uma série de filósofos e tudo mais. É, e ele fala que é, felicidade é um instante que você deseja que dure mais tempo, né? E aí eu lembro muito, isso me conecta muito com a sala de aula, muito fortemente com a sala de aula, porque quando acaba a aula, eu falo assim, acabou, cara. Eu queria continuar, sabe assim? É, e o que acontece é que eu vejo um brilho no olhar de vários alunos, e isso é muito bonito, isso é muito bonito, sabe? Spinoza, ô Wagner, obrigado, cara. Wagner tá por dentro de tudo, né, Wagner? Sensacional. Spinoza falava do que é a alegria, né? Do que é a tristeza, do contraponto entre a alegria e a tristeza e tal, que é um estado maior de felicidade, né? Um estado maior de espírito do homem, né? E tal. Que bacana. Que bom que você lembrou, Wagner. Obrigado. Mas aí o Clóvis de Barros fala isso e eu vejo brilho no olhar de algumas pessoas. E isso é algo de assim, olha, sabe, intangível, né? Assim, é algo que fala, poxa, estamos na mesma vibração. Tenho a sensação até hoje, tenho essa sensação até hoje, com as lives me trouxe a felicidade de ver você lecionando novamente. Show de bola, Gabriel. Até fazer uma foto aqui, nossa. Show de bola, Gabriel. Gabriel é um aluno que eu tive que eu admiro muito, porque eu já falei isso. O Gabriel é um cara extremamente criativo e eu sempre trabalhei com a criatividade. O Gabriel é um cara inquieto, né? Assim, então é um casal, né, Gabriel? Hoje é um casal, né? O Gabriel hoje é um casal, né? O Gabriel e a esposa os dois foram os meus alunos, né? Muito bacana, muito bacana. Então, eu estava falando sobre isso e eu vejo os olhos de vários de vocês brilharem, sabe assim, e falarem e tal, e essa coisa toda é muito forte, porque a gente vibra falando de cozinha, né? Isso é muito bonito, assim, porque isso é que nos move de forma muito forte, né? E tal, legal. E a gastronomia tem isso, né? Tem isso. De ser algo mais forte, né? Que nos leva mais além, da gente querer assim, continuar na aula, da gente querer falar mais, né? Não importa nada, né? Então é isso, tá? Então, assim, respeito, carinho, admiração e, assim, gratidão por todos os meus alunos. Por quê, moçada? Porque se não fosse os alunos, que seria do professor, né? A gente tem que fazer o papel inverso também. Porque, na verdade, a gente tem um caminho, uma jornada, e a gente quer contar muito dessa jornada, né? E aí a galera fica junto, vai junto com a gente, né? Nós estamos hoje para falar de criatividade que transforma, né? Então, hoje a gente vai fazer uma bagunça aí para criatividade que transforma e realmente contribuir com um cenário da gastronomia para o novo, né? Eu vou traçar umas métricas de criatividade hoje, a gente vai conversar um pouquinho, mas eu vou pegar uma baliza central. E eu acho muito importante, moçada, a gente trabalhar junto nessa baliza. Eu vou dar para vocês um caminho muito interessante para a gente seguir no caminho da criatividade, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta para todos. Vamos lá.
O que é que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? O que é que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? Hein? O que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? O que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? É muito importante a gente ver o que tem em comum, porque é o seguinte, você quer ser um cara de sucesso, você quer ser uma chefe de sucesso, uma consultora de sucesso, um consultor de sucesso, você quer ser um cozinheiro, uma cozinheira, você quer ser um professor, você quer ser um profissional de sucesso. Aonde que a gente vai buscar essa informação? Claro, nas bases, na escola, uma série de lugares, né? A gente vai buscar. Mas a gente precisa entender outros processos também, né? A gente precisa entender mais processos, não só, por exemplo, as bases. As bases são importantíssimas, mas a gente precisa ir além. E o que a gente faz para entender sucesso? A gente vai em figuras de sucesso, né? A gente faz modelagem de figuras de sucesso. Né? Alguém aqui já modelou os 10 principais chefes do mundo? Alguém aqui já modelou os 15 principais chefes do mundo? Alguém já modelou os 20, os 25, os 30, os 35, os 50 melhores chefes do mundo? Alguém já modelou a estrutura dos 10 melhores restaurantes da América Latina segundo algum guia? Alguém já modelou os 10 melhores restaurantes da Europa segundo algum guia? Hoje a gente tem 2 grandes guias, né? Claro, eu não vou entrar no mérito, assim, se o guia é bom, se o guia não é bom, o que tem por trás e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas são guias, são norteadores, né? Então, quais guias hoje a gente tem hoje? A gente tem 50 Best, né? E a gente tem também o Guia Michelin, tá? O Guia Michelin é 50 Best. A 50 Best, pessoal, dá pra gente os 100 melhores restaurantes do mundo, segundo essa revista, né? A revista inglesa. Então, a 50 Best é uma revista que é uma revista inglesa, tal, restaurante, que ela pontua ali os melhores restaurantes do mundo. Então, alguns de vocês já modelaram esses restaurantes ou os chefes desses caras? Pessoal, na lista dos melhores restaurantes do mundo, tá? A gente tem o primeiro restaurante dos melhores do mundo. A gente tem o primeiro, o Mirazul, um restaurante francês, né? A gente tem em segundo lugar do mundo o Noma, em Copenhague, né, na Dinamarca. A gente tem terceiro o Assador Exterbari, né, na Espanha. E aí lá vai, né? Até a gente chegar lá no número 100. Isso é a revista Restaurante. A revista Restaurante. Pessoal, então a 50 Best são os 50 melhores restaurantes do mundo. O Mulgaritz está em 7º lugar. Tem um restaurante que eu acho assim. Eu acho. Sim, a gente tem os preferidos, aquela coisa toda, mas eu acho. Me emociona, né? Assim, são vários que me emocionam, mas tem hora que eu não sei se eu devo falar, se eu não devo. Mas, por exemplo, o Alinea hoje ele ocupa o 37º lugar no ranking, né? E o Alinea é um restaurante que eu amo, né? Que eu tenho um grande respeito, né? E o menu dos Estados Unidos está em 47º, mas eu tenho um grande respeito pelo menu. E eu tô com uma literatura aqui que eu queria mostrar para vocês sobre isso. Por que eu estou dizendo para vocês que é importante a gente chegar nos melhores restaurantes do mundo ou nos melhores chefs através dos guias? Para a gente fazer modelagem,
né? A gente está falando de criatividade que transforma. E eu fiz uma pergunta no começo, falando o que existe em comum entre os grandes chefes do mundo. O que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? Alguém arrisca aí, moçada? Pessoal, o que existe em comum entre os grandes chefes do mundo? Claro, todos têm uma série de expertise e tal, não sei o que lá. Agora, um ponto fundamental que liga eles fortemente se chama criatividade. Aí, Fernando, é isso aí. Criatividade. Agora, por que será, né? Por que será? E a gente vai discutir um pouco disso hoje. Queria trazer para vocês, ó, algumas referências. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Deixa eu só pegar aqui a imagem do pessoal do YouTube. Aqui, ó. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Ó. Eu acompanho alguns restaurantes, né? Marês é um. Vou pegar uma imagem aqui legal para vocês para mostrar, né? Algumas imagens assim, algumas construções do menu deles que eu acho muito pertinente, rica, né? Olha aqui, ó. Olha que imagem. Vamos pegar para todo mundo ver, né? Olha lá. Então, esses caras são altamente criativos. Esse restaurante aqui, ó, também é galera que consegue fazer uma questão de história, né? Conceitual, de história, que atrela a história deles a uma série de questões que eu vou contar aqui hoje para a gente entender de uma vez por todas por que esses sujeitos são criativos, como elo fundamental que liga esses caras é a criatividade, né? A Maria do Carmo está contribuindo. Maria do Carmo, a ousadia. Você tem toda a razão. Na UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, nós temos uma pauta de discussão que é a ousadia versus o medo. Foi ótimo você ter colocado isso, porque a ousadia versus o medo, a gente precisa entender esses paralelos, né? A gente precisa entender essa dialética que às vezes existe, né? O medo de ir para frente, o medo de arriscar e a coisa da ousadia, né? De também ser perigosa, né? Em alguns momentos, mas o risco, como você coloca, Maria do Carmo, muito obrigado por apontar, o risco é algo fundamental para o processo de inovação, né? De acerto, de surpresa, de impacto. O risco é algo fundamental, tá? Legal, obrigado por contribuir. Olha lá o restaurante Benu que eu falei para vocês. Ó, peraí. Aqui assim, tá ao contrário. Aqui, ó. Tá vendo? 37º da Fifth Bash. Vou pegar uma... E aí trata-se de processos também, né, pessoal? Ó, trata-se de processos. Não trata só... Olha lá que bonito, olha. Olha que lindo isso. Eu sou um apaixonado por cerâmica e por processos, né? Olha isso que maravilhoso, moçada. Olha, né? A gente tem... Deixa eu ver se eu consigo mais. Olha isso que incrível. Olha que incrível. Né? O trabalho. Mostra o trabalho. Está mostrando o gestual das pessoas. Né? Disciplina e ousadia. Agora parece até que você já é minha aluna, Maria do Carmo. Porque dentro da nossa plataforma, nós falamos da disciplina, né? Ela é a ponte que leva a gente até nossos objetivos. A disciplina é algo fundamental para o cozinheiro, né? Para o cozinheiro criativo, a disciplina é algo fundamental. Show de bola. Ó, continua contribuindo que tá bonito, hein? Olha, mais um, tá?
um dos grandes, né? Dos grandes restaurantes, e o processo criativo que acontece por trás, né? É muito bonito. Queria ver se eu conseguia uma imagem aqui para vocês. Olha que simplicidade com genialidade, né? Ó, incrível, né? Então, esses caras, eles acabam. Eu não poderia deixar de citar esse brother aqui, ó, né? Esse cara aqui eu não poderia deixar de falar, né? Porque ele é um cara que impulsionou a gente, né? Que motivou a gente. O Alex Atala é um cara que conseguiu, através do trabalho dele, do pleitear dele, colocar na gente essa chama, né? Importante para a gente seguir além. Então, eu queria dizer para vocês que o que une esses caras, os grandes chefes do mundo, é a criatividade, tá? E a gente tem que ir através da modelagem, que é perceber como que esses caras fazem, como que eles fizeram, qual que é o caminho deles, para a gente fazer próximo disso, para a gente entender qual é a forma de chegar adiante, né? Então, eu tracei alguns pontos que esses caras fazem e que é importante a gente entender para ser criativo. Porque é difícil, moçada, falar assim, hoje eu quero ser criativo. Então vou ser criativo e vou fazer coisas como as pessoas fazem, como tal. Tem caminhos, né? Então tem métodos, tem modelos, né? Por isso que a gente vai falar disso hoje. Primeira coisa a apontar: esses caras estão há anos na cozinha. Eles estão há anos na cozinha. Entende? Eles não pararam de praticar, estão ali há 20 anos e tal, 30 anos, 10, 15 anos. Menos de 10 anos é muito difícil de alguém ter um alicerce, às vezes, para entender esse processo todo. Mas eu entendo que existem modelos e métodos para encurtar, claro. A UNTO, Academia de Gastronomia Criativa, é uma dessas leituras dos processos, né? Mas vivência na cozinha é importante. Não dá para a gente negar essa história, tá? Então a gente precisa viver a experiência da cozinha. E esses caras têm muita experiência na cozinha. Então, ponto-chave é isso. Segundo ponto, esses caras, eles estudam muito, mas muito mesmo, tá? Esses caras estudam muito. Aí você vai falar, Adriano, estuda o quê? Preparos, receitas, tal? Não, a prática, como eu disse antes, eles estão na imersão da prática há muito tempo já. E eles estudam muito a teoria, sabe? Isso, Maria do Carmo, é isso aí, é um exercício diário à busca da criatividade, quer dizer, você tem que estar antenado, é o olhar, né? A gente fala muito que é o olhar observador para as questões criativas, né? Então, a gente está falando da criatividade que transforma, e existe mesmo a atenção para esse olhar. Se você não tiver atento para o que você está fazendo, muitas coisas incríveis do dia passam desapercebidas, assim, né? Ou despercebidas, né? Então, é preciso ter atenção ao olhar, né? Então, os grandes chefes, nós estamos falando como que eles são criativos assim. Eles estão muito tempo na cozinha, na jornada. Eles estudam muito, e não só a parte prática, a parte teórica, tá? De que forma? Eles estudam muito flavor, quer dizer, a harmonização que a gente estava falando nas lives lá atrás. Eles estudam muito a harmonização, entendem o que é, quais são as potências de sabor, de análise sensorial, eles têm domínio técnico disso, né? Então é preciso muita leitura. A gente fala na UNTO da planilha de leitura. Planilha de leitura é uma ferramenta que a UNTO tem, que a gente criou para ajudar as pessoas a lerem mais de forma organizada, sistemática e tal. E esses caras fazem muito isso, né? O Afonso contribuiu aí, estudam arte. Afonso, sensacional, estudam arte. Por quê? Porque, cara, a profissão de gastronomia, ela é uma profissão artística, envolvida no meio artístico. Ela tem estudo de cor, estudo da forma, o design faz todo sentido, o food design,
né? Então, não tem uma separação, mas sim é algo altamente conectado, tá bom? Sensacional. Pode ter certeza que a gastronomia respira arte. Então, é um lugar de buscar referências. Os grandes chefs fazem isso. E a arte é um dos grandes lugares para você entender da criatividade, tá? Para entender da criatividade. Vamos que vamos. Então, eles fazem isso, eles estudam todos os insumos, as análises sensoriais, buscam na arte, como o Afonso apontou muito bem, eles têm um contato muito grande com produtores ou fornecedores. Os grandes têm contatos muito próximos com fornecedores e produtores, né? Não existe grande cozinheiro sem contato, assim, uma conexão profunda com um produtor ou um fornecedor. Não existe, né? Nós estamos dependendo daquele processo. E como parte integrante do processo de transformação do alimento, nós precisamos entender a cadeia de uma forma completa, né? Eles interferem no processo, eles entendem a cadeia alimentar e interferem no processo, né? Então eles estão próximos do produtor. Então esses caras estão nessa vibe, nessa vibração, né? Eles têm uma articulação teórica do que a gente está discutindo, eles têm essa articulação teórica para fundamentar o trabalho deles na cozinha. Eles não reproduzem receitas, eles estão no estágio que a gente chama de ponto C3 na UNTO, mas eu não vou contar o que é o ponto C3, hein? Ele vai ficar aí em mensagens subliminares, indiretas. Lá na UNTO a gente trabalha com o ponto C3, é o ponto máximo de criação, né? E a gente tem um caminho para isso, né? E esse ponto C3 a gente criou baseado em ferramentas do design, do marketing e da gastronomia através de todo o trabalho de grandes chefs, incluindo Ferran Adrià, né? Então, é um trabalho bem fundamentado e é isso que os caras fazem. Eles fundamentam os seus pratos, os seus preparos, a sua jornada de trabalho, né? Eles sempre fundamentam. Então, os caras fazem articulação teórica. Eles não estão brincando nessa história, eles não estão reproduzindo receita, eles estão criando. E para criar, você tem que estar fundamentado. Uma das bases do processo criativo clássico do Graham Wallace é preparação. Vou repetir. Um dos processos, é o primeiro processo, a primeira etapa. Uma das etapas, né, a primeira etapa do processo criativo clássico do Graham Wallace é a preparação. Então, jamais esse cara ele tem condição de produzir algo novo, criar algo novo, impactar o mercado, se ele não tiver muito bem preparado, fundamentado. E ele vai em várias áreas diferentes para fundamentar, e não só na gastronomia. É algo que a gente vem falando aqui ao longo das lives. Eu trouxe elementos da sociologia, da filosofia, e a gente tem buscado aí acessar elementos da química, da física, para a gente realmente ter arcabouço de retórica, né? Arcabouço para a gente fundamentar nossas ações, né? Outra coisa muito importante que esses caras fazem, eles vão a campo. Esses caras vão a campo. Não tem como ser criativo se você só cozinhar dentro do seu restaurante. Você precisa ir lá no seu fornecedor, entender a angústia dele. Você precisa ir a campo, você precisa fazer uma pescaria, entender do peixe. Você precisa ir na fazenda, entender do gado. Você precisa ir na fazenda e entender da horta. Você precisa entender do pomar, dos legumes, das ervas, da galinha. Você precisa entender o processo. E não tem como fazer isso de dentro de uma cozinha, ou de dentro de uma casa, de dentro de um restaurante, de dentro de uma escola de cozinha, se você é professor. Não tem jeito. Tem que ter experiência real.
Só é criativo quem tem alicerce, né? Não é só eu vou corrigir. Só está criativo. Só não vou contar por quê. Mas só está criativo quem tem alicerce, quem tem preparação, quem tem experiência. Por isso que eu falei no começo da live de que esses caras dos grandes restaurantes do mundo, os grandes chefes do mundo, o que eles têm em comum é a criatividade. E eles têm em comum também o primeiro ponto, que é eles têm grande tempo de carreira. Você não vai ver nenhum cara da 50 Best, né, os grandes chefes do mundo, os estrelados Guia Michelin, um cara com 2 anos de carreira, 3 anos de carreira, você não vai ver esses caras. Você vai ver caras com 15, 16, 20, 25, 30, 35 anos de carreira, né? Uma boa base é tudo, é isso aí, Ana. É fundamental, é exatamente isso. Você precisa ter uma base, né? Bem, um alicerce bem feito para isso tudo funcionar, né? Essas vivências é que vão dar os starts criativos desses caras. Alguns deles usam métodos pessoais, particulares. Eles não vão lá em alguma ferramenta do design buscar o método. Eles têm métodos particulares, mas o que fundamenta isso é a vivência desses caras, né? Então, esses caras têm uma rede de conexão muito forte, eles têm uma grande equipe de trabalho. Esses caras têm uma grande equipe de trabalho. Olha, vou falar um outro ponto para vocês, fundamental de um grande chefe de cozinha, ou de um grande cozinheiro, ou de um grande profissional de cozinha. Esses caras não trabalham sozinhos. Criatividade não acontece sozinha, com uma pessoa só. Criatividade acontece no conjunto, acontece fortemente quando você tem uma equipe criativa. Aí acontece. E quando você tem ambiente seguro, quando você tem um lugar que é permitido o erro e a expressão das pessoas, aí acontece a real criatividade, a verdadeira criatividade. Obrigado, Elô, você tem toda a razão. A Elô falou, tem que ter sensibilidade, é isso aí. Olha, eu queria fazer um relato. Eu admiro muito as mulheres e eu queria falar assim, em diversas ocasiões que eu estive trabalhando ao lado de mulheres, eu pude perceber o quanto as mulheres têm de sensibilidade para algumas questões que eu vou falar como homem, então eu não vou falar dos homens, eu vou falar de mim, que às vezes eu não estava olhando. Eu me considero uma figura bastante sensível para algumas questões, bastante sensível para o olhar da gastronomia, me considero mesmo. Amo as belas artes, então eu tenho realmente uma tranquilidade de dizer isso, de observar tal, mas muitas vezes quando eu estou ao lado de algumas mulheres atuando, eu fico impressionado como as mulheres têm um olhar talvez mais aguçado naturalmente para a sensibilidade. Eu acho que isso é uma preciosidade, né? É uma preciosidade. Eu quero estar sempre ao lado de grandes mulheres, assim, trabalhando, porque eu acho que as pessoas são diferentes, né? Homens e mulheres são diferentes. E é algo natural, né? E eu acredito que a gente tem que valorizar o que há de bom nas pessoas. E uma das coisas que eu acho que há de bom nas pessoas é a sensibilidade. E eu acredito que ela é muito aguçada nas mulheres. E eu estou falando das mulheres cozinheiras, essencialmente, mas em todas as mulheres, né? E eu me admiro e me inspiro nisso, né? Eu admiro isso e me inspiro nessa questão, tá? Então, a sensibilidade que a Elô colocou é fundamental, Elô. Obrigado por contribuir. A Ana também concorda, é isso aí. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar sensível para ser criativo ou para estar criativo, né? Pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês que trabalham, ou já trabalharam ou trabalham em restaurante, tinham diariamente, eu não estou falando mensalmente, tal, diariamente reuniões criativas com ambiente seguro, permitindo que as pessoas falassem o que elas quiserem falar, assim, o que elas quisessem falar.
sabe? Isso é muito incomum nos restaurantes. Quase não existe, quase não há tempo ou planejamento para se criar o tempo para isso. Então, pessoal, criatividade que transforma verdadeiramente precisa ser pensada em equipe. A gente na UNTO, a gente conhece um termo que chama SICOEX. Eu vou dar um spoiler aqui da UNTO. O SICOEX é um sistema de conhecimento e experiências integrado. Eu explico dentro da plataforma da UNTO o que é isso e como fazer isso dentro de uma equipe profissional de cozinha. No entanto, raras equipes fazem, raras pessoas fazem. Agora, todos os restaurantes estrelados Guia Michelin, da 50 Best, todos eu não sei, né? Seria exagero falar da minha parte aqui. Mas a maioria dos restaurantes fazem isso. Eu já estive em processos e eu vi acontecer. A maioria dos restaurantes fazem isso. Integram a equipe para um processo criativo em conjunto. Então, o Cicoex é um sistema de conhecimentos e experiências integrado verdadeiramente, que pleiteia ambiente seguro, que deixa as pessoas falarem, que reúne diariamente para falar de criatividade na cozinha. Como a gente vai melhorar aquele prato? Como a gente vai alterar aquele prato? E as respostas podem surgir porque é uma equipe. Porque se você fizer sozinho é muito difícil de acontecer. Né? É muito difícil. Mas se você criar pauta e tiver isso como prioridade, as coisas começam a acontecer e a criatividade é ferramenta para isso. Tá? Ela é elo condutor. A criatividade hoje, pessoal, ela está entre as 10 principais habilidades, né, leves, os soft skills, para você ter sucesso profissional. Ela é a terceira principal habilidade hoje, dentro do mundo corporativo. Tá? E dentro da gastronomia, talvez ela seja a primeira, sempre foi. Né? E para impactar, a gente precisa de acessar conhecimento criativo. Né? Mas a gente também tem que se apropriar de outros elementos de discussão. O que é divergência e convergência? O que é SICOEX? O que é uma equipe de cozinha criativa? Lá na UNTO a gente tem a BC2, né? A Brigada de Cozinha Criativa. É uma proposição de criação da BC2. Então é importante a gente discutir a criatividade, né? Então, equipe, e eu queria falar de uma última coisa fundamental para a gente chamar a próxima etapa aqui da live. Fundamental, tá, pessoal? Os grandes chefes de cozinha levam em consideração erros como processo de criação, tá? Os grandes chefes de cozinha levam em consideração erros como processo de criação. Eu tenho um vídeo no YouTube, ele se chama, eu vou pegar aqui, ele se chama Conheça agora os 5 erros que cometi e que você não precisa cometê-los. Está dentro da UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Esse vídeo de erros, eu falo dos 3 cadernos que você tem que ter. Eu não vou dar o spoiler, mas já estou dando, né? Já estou dando spoiler, assiste o vídeo lá para vocês verem. Os grandes chefes de cozinha fazem isso. Eles fazem isso. Né? Eles fazem isso porque eles entendem da transformação e que isso traz um processo criativo para eles muito rico. E não é só fazer o registro, como eu coloco lá no vídeo, mas é voltar no registro. Você fez o registro um dia aqui, ó, não adianta, você tem que voltar no registro. Uma semana depois, 2 semanas depois, você tem que voltar no registro, né? É importante, tá? Então, assiste lá o vídeo dos erros, que está lá na UNTO, Academia de Gastronomia Criativa. Pessoal, então olha lá, vamos recapitulando. Os grandes chefes de cozinha são criativos, eles têm isso em comum, a criatividade. Eles passam muito tempo, aliás, eles têm muita experiência dentro da cozinha. Eles têm muita experiência fora da cozinha, eu digo vivências, experiências, vivências mesmo, né? Fora da cozinha, tem muita experiência e vivência, fazem contato com seus produtores, pequenos produtores e tudo mais, né? Cria uma grande rede, grande e poderosa rede de conexão com muitas pessoas. Eles têm equipe, não trabalham sozinhos.
eles têm momentos diários de processos criativos, né? E isso torna esses caras grandes caras, né? Torna realmente esses caras grandes caras, tá? Olha, assiste lá o vídeo que a gente colocou do YouTube dos erros, que está falando sobre esses processos que os grandes chefes de cozinha erram e levam o erro como processo de criação. Escuta o podcast Como os Grandes Chefes de Cozinha Fazem Pratos Incríveis, que está falando sobre isso também, de modelagem. A gente está chegando no final. Antes de mais nada, eu agradeço todos fortemente. Muito obrigado pela presença. Vocês todos são queridos demais. Olha, as mensagens que a gente está recebendo diariamente aqui, ó, parte de manhã, de tarde, de noite, tal, depois das lives, as mensagens que a gente tem recebido são mensagens muito importantes, carinhosas, de pessoas que estão criando coisas importantes com a gente, várias ideias surgindo. Vamos junto, vamos que vamos. Olha, amanhã tem mais da Unto, Academia de Gastronomia Criativa. Vai lá no Telegram da Unto, acompanha o canal do YouTube, vai no meu Linktree da bio do Adriano Vilhena e vai lá, tem todas as redes sociais, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, e eu acho que é isso, né? E também eu acho que é isso. É isso aí, gente. Aqui é canal de conexão, né? Unto é amalgamar, né? Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma vez foi lindo. Mais uma vez foi um grande prazer. Vamos parafrasear lá o Spinoza ou o como é que é o nome dele? O Clóvis de Barros, falando que felicidade é o momento que a gente deseja que não tenha fim. Felicidade é o momento que a gente deseja que dure mais tempo. E nesse exato momento eu estou extremamente feliz, queria que não acabasse, mas é necessário para todo fim, né? Tem o recomeço e o começo da nossa live é amanhã, às 9 horas da noite novamente, beleza? Abraço a todos, tamo junto demais, moçada. Vamos que vamos, porque tem muita coisa boa pela frente. Valeu, abraço, tchau.